Só descobrir o quê? Ah, estamos no ar. Boa tarde a quem nos assiste, boa tarde, doutora Lília, nossa autora que gentilmente aqui aceitou o nosso convite. Uma honra. Hoje, então, a nossa convidada é a professora Lília, ela é autora deste livro aqui, ó, Gestão da Transformação Educacional, e eu acho que os assuntos hoje vão gerar em cima desse tema. A professora é consultora, autora, né? É consultora em gestão, educação e tecnologia e idealizadora da plataforma educacional Veleto. É mestre em administração estratégica e membro vitalício da Academia de Letras do Brasil. Ela já atuou como diretora de escola, pesquisadora institucional e assessora acadêmica em uma rede educacional. É também autora e organizadora de uma série de livros didáticos sobre formação ética e socioemocional. E é mãe de 4 filhos, essa é a mais importante, né? É verdade. O seu livro Gestão da Transformação da Educação, que esse aqui, ele está na segunda tiragem, na segunda edição e na terceira tiragem, né? É um sucesso aí de vendas. Quem tiver interesse em adquirir, a gente está colocando aqui embaixo, está aparecendo o site da editora. Sim. Vamos lá às perguntas, né? O que te levou a escrever o livro, professora? O que te impulsionou a escrever os livros e qual que é a proposta dessa obra? Bem, eu tenho alguns anos já que trabalho com educação e algumas das experiências que a gente tem junto à escola, dentro de sala de aula, em grupos diretivos, dos níveis infantil ao superior, eu comecei a ter desafios, a receber desafios sobre gestão da aprendizagem. Como é que eu consigo acompanhar o que sabe o meu estudante, como eu posso fazer intervenção para melhorar a performance, né, as aprendizagens em nível de sucesso escolar, em termos de aproveitamento. E aí eu comecei a caminhar também com experiências com um consultor internacional, um europeu, e nesse sentido eu fui vendo que a escola tinha um desafio muito grande, e eu fui recolhendo fragmentos dos documentos que eu produzia, reflexões, e fui compilar para essa lógica da transformação. Então, o propósito do livro é traçar uma proposta que é um caminho a ser seguido para que a escola sobreviva, né, até esse tempo. Quando foi a primeira publicação, em 2018, a ideia estava ainda preditiva, alguns dias à frente, como construir um currículo, como é um aporte de tecnologia, nós vamos falar um pouco sobre isso, eu acredito, mas em virtude da pandemia e dos dias atuais, ele já está mais atual do que nunca, já não é mais de dias futuros, já estamos vivendo os desafios, né, na escola e nessa união, tecnologia e educação. E aí a gente até entra mais ou menos na nossa próxima pergunta, que era isso mesmo, que no livro aqui você fala de uma educação mais interativa, né? Que naquela época era uma coisa inovadora e tudo, e na verdade o futuro chegou aí, né? E agora ela está aí. Como que você vê essa necessidade agora dessa educação interativa, né? Eu não sei se eu estou ainda, mas a sua tela congelou, professora Vanisca. Não, aqui eu estou te vendo normal. Tá normal. Agora retornou. Pode ser não. Então, assim, o que leva para a minha segunda pergunta é que no livro aqui você fala muito de educação mais interativa e potencialmente transformadora. Sim. E como que você vê essa necessidade agora com essa pandemia aí? Já não viram? O conceito de interatividade é muito interessante se pensarmos nele para além da tecnologia, né? A tecnologia só vai ampliar essa proposta. A noção de que a aprendizagem, ela sempre acontece na relação com o outro, né? Então, essa coletividade, essa troca, seja em sala de aula, seja através da tecnologia. Então, hoje parece-me que o aporte de tecnologia abduziu essa palavra, né, interativa, para quando tiver mediação remota ou por meio de tecnologia de comunicação e informação. Mas não, a interatividade é até uma proposta maior do que a atividade, né? Metodologias
interativas, é aquele que eu faço me movendo a pensar, a resolver problemas e considerando que eu aprendo sempre numa troca com o outro. Até mesmo quando a gente está estudando sozinho, digamos, lendo um livro, parece que estamos sós, né? Mas não, o livro é o outro com quem eu troco ali. Então, a aprendizagem é uma construção coletiva do saber e é isso que a escola teria que considerar nos seus planejamentos, né, e nas propostas de situações de ensino-aprendizagem. Ótimo. Na obra, né, você aborda muito a questão da tecnologia adaptativa. Adorei esse termo, achei muito legal. Como que seria essa interação da tecnologia com o ensino? Quando a gente pensa em tecnologia adaptativa, esse também é um outro termo que os estudantes de ciência da computação, de sistemas, vão nos apoiar tecnicamente com mais propriedade. A tecnologia adaptativa pressupõe que a máquina vá aprendendo com o usuário e se adaptando e trazendo novos desafios. Então, em termos de educação, seria um estudante fez alguns exercícios, quais seriam as trilhas de aprendizagem adaptadas às necessidades que ele tem para poder fomentarmos essa construção quase personalizada, né, de um processo de aprendizagem, cada um com sua forma de pensar, cada um com seu estímulo sensorial mais aguçado, uns leem para aprender, outros vendo aprendem melhor. Mas em todos os casos, é como se a máquina, com essa base de dados, fosse se adaptando a fornecer insumos e insights para essa trilha mais personalizada. Agora, junto com o termo adaptativa, caberia também nós lembrarmos das assistivas, né? Caiu aqui, só um minutinho, gente. A professora caiu, eu vou tentar chamar ela de novo aqui para a gente continuar. Espera aí, só um minutinho. Voltamos. Eu tive Desculpa, gente. De internet. Isso, né, a gente acaba tendo que são os probleminhas que a tecnologia nos trazem também, né? A tecnologia nos surge uns novos problemas. Mas estamos de volta, a gente estava falando de tecnologia adaptativa. Veja só, se fosse em sala de aula, um professor, por vezes, se adapta, porque ele está lá presencialmente, né? O PowerPoint não funcionou, a música que eu trouxe não tocou no CD, olha só, CD, pendrive, nós ainda estamos com dispositivos antigos, né? Mas aqui, como meio de transmissão remota, a tecnologia nos tira de conexão, né? Mas esse segundo termo que eu agregaria aí na conversa é que ela pode ser adaptativa, mas ela também pode ser assistiva. E aí nós trazemos todos os aplicativos, recursos de uma tecnologia que apoia pessoas com deficiência. Então, também ela traz recursos de acessibilidade, né? De uma deficiência auditiva ou visual. Então, essa possibilidade de inclusão nesse processo também com a tecnologia pode ser facilitada e todos aprenderem, né, com as suas adequações nesse sentido. O que a gente vê que é normal, que também não adianta nada a gente tentar colocar, né, colocar essas tecnologias sem principalmente um planejamento, né? Isso que é importante, que a gente vê que aborda muito no livro. O que você aborda? Que o uso que a necessidade do planejamento e de gestão dessa transformação educacional, ela deve ser constante, revisada e planejada para ser colocada em ordem. Como que você vê o que as escolas agora, né, hoje, o ambiente escolar, como que elas tiveram que fazer aí para essa adaptação, tendo em vista a pandemia? Então, elas tiveram que integrar uma tecnologia, mas será que teve o planejamento, teve a gestão? Como que seria o seu diagnóstico aí desse momento? O livro dizia: vamos planejar a transformação que queremos, né? Mas a pandemia trocou o contexto externo. E aí, tudo que tinha sido...
até interessante, porque na teoria de planejamento, vindo da administração, nós temos duas vertentes, que é o planejamento proativo, aquele que eu consigo me prever com antecipação, afinal de contas, os cenários, as megatendências, os estudos, agora tem até profissional, né, de futuro, de tendências, né, do futuro. E então, aquilo que eu consigo me antecipar chama planejamento proativo. Mas aquilo que eu não consigo, eu tenho que reagir, como, por exemplo, estamos com distanciamento social e você tem agora que dar conta de dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. Então, ainda aí, cabe um nível de planejamento. Ele é um planejamento reativo, mas você não vai entregar um material para a escola sem minimamente ter se planejado, para o estudante, sem minimamente ter se planejado. Então, o planejamento está fazendo parte do papel do gestor, tanto é que o livro é voltado ao gestor, obviamente que todo educador é também um gestor do seu processo, então se estende a todos os professores como leitores, mas ele traz uma sequência, tá, Vanessa? Que é a seguinte, há 3 estágios que você tem que cuidar. O primeiro deles é fortalecer sua identidade. Quem você é? Você não é todo mundo. Então, às vezes, hoje a escola vai numa feira educacional, tem belíssimas feiras, e tem uns que parecem, assim, lugares que agradam até os olhos, tamanha o cuidado com estética e tudo isso. E qualidade de fóruns, a gente também participa, né, como editores, nós vamos às feiras educacionais que temos todas por aí. Mas nesse sentido, Vanessa, o que o livro proporia? 3 estágios que a escola tem que preponderantemente passar a reflexão e a ação. Refletir sobre sua identidade, então, quem somos, qual é o seu conceito de aprendizagem, porque tem muitas teorias sobre aprendizagem, então, como o seu estudante aprende? Qual é o seu projeto pedagógico, sua missão, visão e valores? E aí vem uma grande parte do livro, que foi muito inovação nesse sentido de publicação educacional, que é como construir currículo. A publicação foi anterior à BNCC, né, à liberação da BNCC. Então, nesse sentido, ela se alinha com a publicação recente da BNCC. Então, identidade, depois você tem que fazer planejamento e gestão disso tudo, dessa mudança. Gestão de mudanças é também um termo da administração, em que as pessoas só vão mudar um processo o dia que elas se virem incomodadas com os resultados anteriores. Então, o que aconteceu por esses dias foi um incômodo generalizado e todo mundo tendo que aprender a como fazer de uma maneira nova, né? E a terceiro estágio, então, identidade, gestão do processo, e o terceiro estágio é de projeção de futuro. Quais são as novidades metodológicas e tecnológicas que há disponíveis? Então, é como se fosse um portfólio de possibilidades que o livro traz, para que você conheça todas elas e veja todas as que eu consegui fazer um inventário, né? Eu fiz leitura de vários documentos internacionais, relatórios de inovação do Canadá. Então, foi um resultado de pesquisa, né? O livro, para trazer a escola de uma maneira. O que é robótica? O que são experimentos de simulação? O que são realidade aumentada? O que é uma metodologia de portfólios? O que é tutoria de pares? Então, todo esse levantamento de metodologias e tecnologias faz sentido aí na leitura do livro. E pelo que eu estou entendendo aqui, o livro quer dizer, não existe um planejamento que vai ser aplicado a todas as escolas, né? Cada escola vai ter a sua particularidade ali para implantar essas, né, as novas tecnologias, nova forma de ensinar, enfim, né? Não é isso? Essa é a lucidez do professor, né? Você tem uma história, a sua instituição tem uma história, ela tem um contexto de vivência, qual é o público principal que você atende ali, qual é o contexto de regionalidade que tem sabedoria ali, para poder também você valorizar a cultura local. Então, há toda uma identidade que é própria da escola, e que não basta você só acreditar que adotando tal material escolar, você já tem o currículo daquele sistema de ensino ou daquele livro que você adota. Não é disso que estamos falando de quem é a sua escola, de como ela se organiza e tentando apoiá-los todos
nesse movimento de pensar à frente do nosso tempo, né? Propositivamente, nesse sentido. Porque o livro já estava aqui prevendo um futuro que a gente não pensou. A gente pensou, ele aconteceria, mas não da forma que aconteceu, né? Mas veio aí a pandemia, eu acho que tudo vai acelerar mais essa transformação. Não sei se você vê assim, Lilian, mas eu vejo que agora vai se acelerar mais, né? Essa transformação. E veja só, certa vez eu tive a consultoria do professor José Pacheco, Escola da Ponte, acredito que muitos o conheçam. Hoje é um amigo querido. E algumas frases de Pacheco, ele põe você para pensar da maneira diferente. Muitas vezes a gente pensa de A para B, né? Dependendo da pessoa que está fazendo interlocução com você, você pensa de B para A. Então, muda o jeito de pensar a coisa. E, por vezes, a gente fala de prospecções de ações, mas tantas pessoas já fizeram muitas dessas coisas e já têm relatos de práticas e são consistentes, né? Então, não é um empirismo, um teste de laboratório que a gente está fazendo com estudantes, não é disso que se trata, né? Vamos mudar porque tem que mudar também, não é disso. Se você faz algo bem feito, permaneça fazendo e vá mudando aquilo que precisa de melhoria e de novidade, né, de criatividade, de inovação, etc. Então, hoje, ele ainda brincava assim, me desculpa, ele ainda brincava assim, esses mares já foram navegados. Então, há muitas pessoas que já passaram, né, por muitas dessas experiências e que podem, sim, nos ajudar a reconhecer como é que se faz alguns desses desafios todos. Né? Porque aqui o livro retrata isso, são algumas coisas que já foram testadas, né? Aqui a gente não está propondo que você imagine nada muito de novo, não. É aplicar aquilo que está sendo testado e que foi comprovado que funciona, né? Isso, ele faz menção tanto a relatórios da academia, né? Eu fiz algumas disciplinas no doutorado de educação antes da publicação. Então, teorias de currículo, por exemplo, eu tive que fazer a cadeira toda para depois escrever 50 páginas sobre currículo. Então, há uma bagagem acadêmica sobre os temas, mas há também um enriquecimento de artigos. Então, tem viagens que se fazem para experiências educacionais no mundo, que eu peguei esses relatórios e fui decodificando algumas. Há relatórios de inovação regulares, até fiz menção aqui, o Canadá faz um relatório anual sobre processos de inovação nas suas práticas educacionais, e as práticas do Canadá são muito admiráveis também. Há, por exemplo, relatos com a educação infantil na cidade italiana de Reggio Emília, que é hoje uma referência em infância. Então, você vai pegando essas experiências ricas e tentando traduzir, porque nós não podemos pegar o modelo dizendo ser internacional, por isso ele é válido, não é disso que estamos falando, mas aprendendo com essas experiências e entender o que se passa no Brasil e o que podemos aprender com quem já passou por isso. Agora, também tem experiências do Brasil para a gente contar lá para fora como é que a gente faz. Aqui também tem. Eu achei muito interessante um trecho que a gente está falando tanto em tecnologia, e o pessoal, tem que incluir a tecnologia, tem que ter tecnologia, mas eu achei muito ponderado um texto aqui. Não estava aqui no meu roteiro, mas eu vou ler, que é um trecho que você fala assim... Na hora que você fala sobre a tecnologia, né, a questão da tecnologia, e aí fala que também tem que contribuir para a humanização da educação. Então, esse movimento limitado, ele não substitui a empatia que se estabelece no olhar, mas sim reconhecer as singularidades do sujeito, ao mesmo tempo que a sua diversidade em um estado permanente de vir a ser. E achei isso muito interessante, dizer, não é que a tecnologia vai substituir totalmente, né? A educação, o professor, o contato. Isso é fantástico, Vanessa, porque há quem acredite que a tecnologia está vindo para roubar o lugar do professor. Lê do engano. Esse é um equívoco muito feio, inclusive. Só para você ter noção, nós temos até a meta dos 17 Objetivos Sustentáveis da ONU para 2030, e olha que você fez fora do protocolo, mas vamos que esse aqui eu estou com na cabeça.
Até 2030, o mundo precisa de 69 milhões de novos professores. Então, na verdade, nós não estamos substituindo quem está aqui. A demanda educacional não tem profissionais formados nas licenciaturas que atendam a essa necessidade educativa mundial, né? Dentre outros objetivos, obviamente. Mas, tanto a mediação tecnológica irá abreviar gestão de dados, porque a escola começará a fazer ciência de dados. O que é isso? Se o meu estudante fez uma prova, se avaliou naqueles indicadores, qual é a máquina que está trabalhando aqueles dados do que ele já sabe, do que ele precisa saber? Por isso a tecnologia adaptativa. Então, a máquina, o computador, vai vir assumindo um novo papel na educação que é totalmente distinto de substituir uma aula do professor, não é disso. E, realmente, a formação das competências socioemocionais depende desse olhar, dessa empatia, e isso não se perde hora nenhuma mesmo de um processo educativo, né? Ele precisa ser humanizado de qualquer forma, né? Assim, né? O telefone. Isso. Bom, eu acho que era isso. Quer acrescentar alguma coisa, Lilian? A nossa conversa? Eu quero acrescentar falando da parceria da Livraria Conhecimento. É Conhecimento Editora, né? Vocês são atendem a um conjunto de autores e em todo o tempo têm sido muito competentes em tudo que a gente faz como autor, nos levando a essa publicação, né, a alcançar as pessoas que precisam. Então, assim, de certa maneira, parte do sucesso de uma literatura está na parceria, tanto daqueles... tem uma chegando aqui, fazer live. É bom. Ainda chegou com carinha toda de canetinha. Que ótimo. Então, nesse sentido, eu quero valorizar a participação da Conhecimento e da sua pessoa, do Marcos, dos sempre muito qualificados que vocês nos prestam, tá bem? Eu espero de coração que quando a gente faz uma publicação, a gente alcance, né, esses públicos todos que precisam desse tipo de reflexão. É isso mesmo. Eu que agradeço demais aí a parceria, porque eu acho que realmente para o sucesso de qualquer publicação, essa parceria editora e autora ela é muito importante, né? Essa empatia nossa, para realmente levar o conhecimento a quem está precisando, né? Então é isso, gente. Eu vou agradecer demais, né? Muito obrigada aí por aceitar o convite, por falar aqui com a gente. E para quem quiser adquirir a obra, o site está aqui. Está no site da Conhecimento, mas também, quem quiser, está na Amazon, na estante virtual, Submarino, vocês vão encontrar o livro lá. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelas redes sociais. Pronto. Muito boa tarde, professora. Eu já vou contar ao vivo que eu estou aqui me organizando a outras publicações. Então, vamos ir falando aí o que a gente consegue. Vamos aí à disposição, então. Estamos à disposição. Boa tarde, então. Um abraço e muito obrigada pelo diálogo aqui tão agradável nessa tarde. Até mais, querida.